Olá, mais uma vez, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. E o tema de hoje é Jesus na História. Mas isto logo após a vinheta. Bom, ao longo da história não havia dúvida a respeito da existência de Jesus. Porém, depois da Revolução Francesa, através do Iluminismo, e no século XVIII, começam a surgir estas dúvidas de que se Jesus havia existido ou não. Mas lembrando, antes não havia isto, não havia tal dúvida. Significa que quanto mais próximo da existência de Cristo, ou seja, do primeiro século, não havia essas dúvidas. Quanto mais longe do primeiro século, começam a surgir as dúvidas. Mas isto, vamos deixar claro, que é de um caráter político ateu. Mas o que dizem os historiadores do século I e II? Agora, Flávio Joséfo, História dos Hebreus, livro 18, capítulo 4. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Aqui está muito claro que Flávio Joséfo atesta da existência de Jesus Cristo. Agora, esse texto é um texto polêmico, pois muitos críticos dizem que este texto não estava assim no original. Agora vejamos um detalhe. Nos textos gregos, vemos justamente esta citação, como que foi lida. Vemos também que no livro, justamente em francês, em inglês e mesmo em português, tem esta citação, pois é tirado dos manuscritos gregos. Agora, temos também um manuscrito em árabe, que esses críticos aceitam mais do que o do grego. E ele diz isto: naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucifixão. Estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Então, tanto numa versão, que é aquela que é contestada, quanto na outra, que é aceita, Jesus é referido aqui como alguém que existiu de fato. Justamente. Agora, no livro 20 de Flávio Joséfo, capítulo 9, ele nos diz: com esse temperamento, Anano, que era o sumo sacerdote da época, concluiu que o momento lhe oferecia uma boa oportunidade, pois Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho. Assim, reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, junto com alguns outros, e tendo-os acusado de infração à lei, entregou-os para serem apedrejados. Aqui vemos que Flávio Joséfo atesta da existência de Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. E agora, em Gálatas, capítulo 1, os versos 18 e 19, que dizem: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então vemos aqui que um atesta o outro, falando a respeito de Tiago, e também diz que ele é irmão de Jesus, do Senhor. E agora a história dos Hebreus, livro 18, capítulo 5, a respeito de João Batista. Vários julgaram que aquela derrota do exército de Herodes era um castigo de Deus, por causa de João, cognominado Batista. Era um homem de grande piedade, que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e a receber o batismo. Depois de se terem tornado agradáveis a Deus, não se contentando em só não cometer pecados, mas unindo a pureza do corpo à pureza da alma,
assim como uma grande multidão de povo o seguia para ouvir a sua doutrina. Herodes, temendo que o poder que ele tinha sobre eles viesse a suscitar alguma rebelião, porque eles estavam sempre prontos a fazer o que ele lhes exortasse, julgou dever prevenir o mal para não ter motivo de se arrepender por ter esperado muito para remediá-lo. Por esse motivo, mandou prendê-lo numa fortaleza de Máquera, de que acabamos de falar. E os judeus atribuíram essa derrota de seu exército a um castigo de Deus por um ato tão injusto. Então aqui vemos que no primeiro século, Flávio Joséfo atesta a respeito da existência de João Batista. Agora vejamos o que diz o historiador romano Tácito, em seus Anais, livro 15, parágrafo 44. Mas não por ajuda humana, nem pelas generosidades do príncipe, ou pelo apaziguamento dos deuses, a infâmia completa, para que não se acreditasse que o fogo havia sido ordenado. Portanto, ao suprimir o barco, Nero sujeitou os culpados às punições mais rigorosas, a quem o povo comum chamou de cristãos por causa de seus crimes. O autor de seu nome, Cristo, havia sido executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, e uma superstição destrutiva, tendo sido reprimida na época, estava irrompendo novamente, não apenas por toda a Judéia, a origem de seu mal, mas também por toda a cidade, onde todas as atrocidades ou coisas vergonhosas de todos os lados convergem e são celebradas. Vemos aqui que esse historiador Tácito não é nada favorável ao cristianismo, pois ele chama justamente os cristãos de uma superstição destrutiva. Mas ele atesta justamente a existência de Cristo, que ele foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, ou seja, mais um historiador agora romano que atesta a existência de Cristo. E atestando tudo aquilo que a Bíblia já dizia. E agora outro historiador, Luciano de Samosata, no seu livro A Passagem do Peregrino, os parágrafos 11 e 13. Foi então que ele, Proteu, aprendeu a maravilhosa sabedoria dos cristãos, associando-se aos seus sacerdotes e escribas na Palestina, e o consideravam um protetor, logo depois daquele outro, certamente a quem eles ainda adoram, o homem que foi crucificado na Palestina por ter introduzido este novo culto no mundo. Os pobres coitados se convenceram antes de tudo de que serão imortais e viverão para sempre, em consequência do que desprezam a morte e até se entregam voluntariamente à prisão, a maioria deles. Além disso, seu primeiro legislador os convenceu de que são todos irmãos uns dos outros depois de terem transgredido de uma vez por todas, negando os deuses gregos e adorando o próprio sofista crucificado e vivendo sob suas leis. Então agora nós vemos aqui mais um historiador, que agora do segundo século, não tinha nenhuma afinidade com o cristianismo, contudo atesta a existência de Cristo, do cristianismo e outras coisas mais. Agora vejamos outro historiador romano, Suetônio, no seu livro Vida dos 12 Césares, página 319, que diz: Ele, imperador Cláudio, expulsou de Roma os judeus que, incitados por Cresto ou Cristo, causavam constantes distúrbios. E uma coisa interessante é que ele concorda com o texto que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Vemos aqui que a Bíblia é sim um livro histórico, e atestado por até mesmo historiadores romanos. E que fala de Cláudio expulsando os judeus, que a Bíblia já atestava. Justamente. Então vejamos agora, por fim, uma carta de Marabar Serapião a seu filho Serapião. É verdade que há no Museu Britânico um interessante manuscrito que preserva o texto de uma carta escrita algum tempo depois do ano 73 da era cristã. Quanto depois, entretanto, não há certeza. É uma carta enviada por um cidadão sírio chamado Marabar Serapion, ao filho de nome Serapion. Marabar Serapion achava-se encarcerado por essa época, mas escrevia com o propósito de estimular ao filho na aquisição da sabedoria e ressaltava que aqueles que se davam à perseguição dos sábios eram fatalmente vítimas de infortúnios. Exemplifica esse ponto com a morte de Sócrates, de Pitágoras e de Cristo. Ele nos diz: que proveito
auferiram os atenienses com tirar a vida a Sócrates. Fome e peste lhe sobrevieram como juízo pelo nefando crime que cometeram. Que lucro obtiveram cidadãos de Samos com lançar Pitágoras a chamas? No instante seu território se viu coberto de areia. Que vantagem alcançaram os judeus com a execução de seu sábio rei? Foi justamente em seguida a esse exercício que se lhes aboliu o reino. Deus, com justiça, vingou esses 3 sábios. Os atenienses, a fome os consumiu. Os sâmios, tregou-os o mar. Os judeus, arruinados e banidos da própria pátria, vivem em completa dispersão. Entretanto, Sócrates não o extinguiu a morte. Continuou a viver no ensino de Platão. Pitágoras não o aniquilou a morte. Continuou a viver na estátua de Hera. Nem o sábio rei o destruiu a morte. Continuou a viver nos ensinos que transmitira. Vejamos aqui que este autor Marabar Serapion não é nada de um cristão. Ele não reconhece justamente a ressurreição de Cristo. Mas vemos que ele atesta a existência de Cristo. Ele o chama de sábio rei, justamente o rei dos judeus. Então vemos mais um fato histórico que fala a respeito da existência de Jesus Cristo. Bom, então nós vimos aqui algumas fontes históricas que atestam a existência do cristianismo, de João Batista, de Cristo e dos discípulos. Contudo, nossa fé não está firmada em historiadores, porque os historiadores apenas mencionam a existência. A nossa fé está baseada na Bíblia. E no próximo estudo falaremos a respeito da Bíblia como a maior fonte histórica e da existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os aguardamos para o próximo estudo. Até lá e que Deus nos abençoe. Amém.